Olá, turmas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer estar aqui iniciando essa nova componente, né? Que é muito interessante, tem muitos conhecimentos interessantes e a gente espera que vocês aí desenvolvam bastante, aprendam e façam um bom aproveitamento. Por isso, vamos iniciar a aula 1 apresentando aqui o objeto do conhecimento, que é esportes de invasão, tendo como detalhamento o rugby e o futsal. Muito bem, vamos aprender um pouquinho mais sobre esses tipos de esportes. Muito bem, gente. Então, nesta aula, vamos falar um pouco sobre um tipo de esporte de invasão muito interessante, mas que ainda é desconhecido por muitas pessoas aqui no Brasil, inclusive no Amazonas. Vocês já ouviram falar sobre o rugby? Talvez alguns estranhem esse nome, né? Talvez alguns não tenham falado, outros já tenham visto algo parecido aqui, ó. De acordo com essa imagem que vocês veem aqui desse campo, né? E aí associaram, acho que é o futebol americano. Será que é a mesma coisa, gente? O rugby e o futebol americano? A gente vai ver aí que é totalmente diferente. Embora tenha algumas semelhanças, mas o rugby, ele na verdade é um esporte totalmente diferente do futebol americano, mas ele é muito intenso, é um esporte muito dinâmico, que tem muitas regras justamente para promover ali a jogada justa, né? Então a gente vai ver que, embora às vezes pareça, né, porque ele tem muito contato físico, às vezes pode parecer que ele seja violento, mas graças às regras oficiais dele, ele se torna um esporte, na verdade, muito seguro. Tá? Então, vamos lá descobrir que esporte é esse. Então, vamos fazer a introdução ao rugby. O rugby é um esporte coletivo que exige força, velocidade e estratégia. Originado na Inglaterra no século XIX, o rugby se destaca por seu dinamismo e pela valorização do trabalho em equipe. Com versões como o Rugby Union e o Rugby Sevens, a modalidade tem regras específicas, mas todas enfatizam a cooperação e a disciplina. Pausa aqui nessa cartela para ver esses nomes, né, bem diferentes, né, gente? Primeiro, esse termo aí, rugby, né, é um termo, dá para ver que não é português, né? Ele é ainda um esporte que tem os seus termos ainda de acordo com a língua inglesa, que é o seu lugar de origem, né? Então ele ainda não foi aportuguesado. Então, na verdade, se utiliza ainda muitos termos do seu lugar de origem, né? Então a gente vai ver muitos termos na língua inglesa. E aí a gente percebe que ele foi originado na Inglaterra no século XIX. Então, espera lá, ele surgiu na mesma época do futebol? Então, é isso mesmo, gente. O rugby, ele, na verdade, é um esporte, digamos assim, irmão do futebol. Eles se originaram do mesmo tipo de esporte, né, que foi o calcio. O calcio era um esporte antigo praticado lá na Europa, principalmente na Inglaterra, nos países bretões, né, na França também. E se tratava de um esporte de invasão, onde duas equipes precisavam marcar um ponto levando a bola até a linha de fundo da área adversária. Bom, acontece que esse jogo do calcio, ele não tinha tantas regras específicas assim. Você podia levar a bola com os pés, podia levar a bola com as mãos, você podia tentar roubar a bola do adversário, simplesmente derrubando ele no chão, e não havia muitas regras que impedissem atitudes violentas, como socos e chutes, certo? Então era um esporte que, não raras vezes, acontecia muitos acidentes, acontecia muitas fatalidades ali dentro do campo, porque a gente sabe o esporte ele
tem essa característica de trazer, né, aflorar ali as emoções tanto dos jogadores quanto dos espectadores, né? Então é uma característica psicológica do esporte. E aí as pessoas, né, geralmente os homens, né, que praticavam naquela época o cálcio, eles vinham com aquela intenção, com aquela emoção para descarregar dentro do campo, e isso gerava muitas vezes muitas brigas. Bom, e com isso começou a preocupar as autoridades, porque elas viram que aquele jogo estava causando muitos acidentes, muitos problemas de saúde, né? Muita briga, muita confusão, até porque muitas vezes eles combinavam ali a prática do esporte com bebidas alcoólicas, então estava preocupando as autoridades daquele lugar, que acabaram por proibir severamente a prática do cálcio, né? Então se tornou uma atividade ilícita, né, praticar o cálcio. Mas as pessoas gostavam tanto daquele esporte, eles tinham uma paixão tão grande, que aí eles começaram a pensar numa forma de tornar o cálcio mais legal, digamos assim, né, mais lícito, onde pudesse ser praticado com mais segurança e promovendo mais ali a paz. Então é aí que as pessoas, né, mais envolvidas na organização dos jogos começaram a pensar em colocar regras que estabelecessem ali a segurança dos jogadores, a diminuição dos atos violentos e trazer mais o espírito esportivo para dentro do jogo. Mas aí nesse momento de decisões, né, sobre as regras, que regras colocar, houveram divergências. Havia um grupo que estava decidido a colocar a regra obrigando os jogadores a jogar somente com os pés, e havia outro grupo que discordava, que eles achavam que deveria ser jogado com as mãos. E foi dessa cisão aí que surgiu então a Federação de Futebol, né, a FIFA, que originalmente criou ali então o futebol como conhecemos, né? E o outro grupo então deu origem ao rugby, que é a forma como nós conhecemos hoje, né, jogado com as mãos. Então por isso que a gente diz que são esportes irmãos, porque eles nasceram ali do mesmo esporte de origem que foi o cálcio, tá bom? Então, sabendo aí um pouco dessa história, vamos agora entender como que é os fundamentos do rugby. Como que se joga esse esporte? Vamos entender aqui, olha só. O rugby possui fundamentos essenciais que orientam a prática do jogo. Entre eles estão o passe, o chute, o tackle, que é o desarme, tá? A gente fala assim, tackle, essa palavrinha em inglês ali que parece que está escrito assim, tackle, né? Mas a pronúncia é tackle. Aí tem o scrum, que é a formação coletiva para a disputa de bola, e o line out, que é a reposição da bola após a saída lateral. Então esses são os principais fundamentos do rugby. O que se trata de cada um deles? A gente vai destrinchar isso mais um pouquinho lá na frente, mas já passando um pouquinho, olha só, como é que acontece o passe. O passe no rugby, lembra-se que ele é jogado principalmente com as mãos, né? Os jogadores eles carregam a bola com as mãos, eles não saem chutando a bola, até porque seria muito difícil de fazer isso com uma bola nesse formato. Olha, a bola deles, na verdade, é um formato oval, né? Então não tem como ela rolar pelo campo, ela iria totalmente incerta, né, assim, a trajetória dela. Então, essa bola ela é carregada. E esse formato oval, na verdade, ajuda principalmente na aerodinâmica durante o arremesso. Entende? Então, por isso que ela tem esse formato. Bom, acontece o seguinte, que o passe no rugby, ele é feito sempre lateralmente e para trás. O jogador da equipe, de quem está com a posse de bola, não pode estar na mesma direção do jogador, nem para frente, nem avançado. Ele tem que estar um pouco recuado da linha lateral
do jogador que está com a posse de bola, entende? Então imagine o seguinte, eu estou aqui com a posse da bola, existe uma linha imaginária aqui, né, na minha lateral, então eu só posso passar para alguém que esteja, da minha equipe, que esteja atrás dessa linha. Então eu vou arremessar lateralmente e para trás, um pouco recuado, certo? Aí sim, essa pessoa no momento que pegar a bola, ela pode então correr o máximo possível, avançando com a bola, e assim vai sendo feito os passes, sempre recuado. Não pode o jogador passar à frente e eu jogar para ele lá na frente, né? É completamente uma infração fazer isso. Então esse é o passe. Depois tem o chute. O chute é permitido? Sim, tem sim, mas ele tem um momento certo para acontecer. Geralmente ele é feito dessa maneira aqui, ó, uma marcação no chão, certo? Coloca-se ali um objeto para que a bola ela fique encaixada e em pé. E aí o chute sempre vai acontecer no momento em que o jogador ele consegue chegar com a bola até lá no final da linha adversária, né? Colocou a bola no chão, ele tem direito a fazer um chute em direção à trave, né? Aquela trave ali que parece o gol. Inclusive as dimensões dela, né? O comprimento dela são os mesmos do futebol, para a gente ver essas semelhanças aí. Mas ela tem uma haste que prolonga para cima, se parece mais uma letra H, né? E aí o objetivo é o jogador chutar essa bola de forma que ele passe entre os travessões, marcando assim mais pontos para a sua equipe. Então isso é um direito dele de realizar. Outra forma de utilizar o chute é durante o deslocamento dele com a bola. O jogador que está em domínio com a bola, ele está segurando a bola, está correndo. Se ele quiser chutar a bola, ele pode, mas ele tem que fazer isso sempre visando já que a bola vá para o travessão, certo? Ele não pode fazer isso na forma de passe, né? Chutar a bola para o colega, ele não pode fazer isso. Ele tem que pegar, está correndo com a bola na mão, ele deixa ela cair e chuta de forma que ele tente fazer com que ela passe lá no meio do travessão, marcando assim uma pontuação, tá bom? Se ela for para fora, não vale, não é marcado ponto, tá bom? Então por isso que não é muito utilizado esse recurso no jogo do rugby, a não ser nessas marcações aqui chamadas, que a gente vai ver que se chama try, né? Ao final da pontuação lá na linha adversária. Bom, outro fundamento é o tackle, que é o desarme. O tackle, o que é? Quando você está com a posse de bola, você está correndo e o jogador adversário vai tentar impedir o seu avanço. Para impedir o avanço, ele pode agarrar você até que você caia no chão, certo? Isso é o tackle, é você impedir realmente com o seu corpo todo. Então é permitido que você agarre o adversário que está com a bola, impedindo ele de continuar correndo. Tá? Então você realmente agarra pela cintura, agarra a perna. E aí, nesse momento, né, que o jogador ele está ali sendo segurado, vem os demais para cima, né, para tentar também ali impedir o avanço. E os colegas da equipe desse jogador que caiu também vêm para cima para continuar com a posse de bola. Então ali eles formam dois paredões, um contra o outro, dois paredões de gente, um de frente para o outro, tá? Se empurrando ali, que é o chamado scrum, que é a formação coletiva para a disputa de bola, tá bom? Então esse é o scrum, é esses dois paredões aí que são formados para tentar garantir ali a posse de bola. E tem o line out, que é a reposição da bola após a saída lateral. Então, assim como no futebol, né, o pessoal faz a reposição da bola lá na linha lateral, eles fazem a reposição, mas de uma forma bem interessante, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, vamos continuar aqui e vamos, continuando aqui vendo os fundamentos do rugby, a gente vê que cada fundamento exige técnica e trabalho em equipe, sendo indispensável para o desenvolvimento dos jogadores dentro do jogo. A execução correta desses movimentos contribui para a fluidez da partida e a segurança dos atletas. Muito
bem, então a gente já viu aqui um pouco esses fundamentos, vamos ver algumas regras básicas do rugby. Então no rugby, o objetivo é levar a bola até a linha do gol adversário e marcar ponto. Durante 2 tempos de 40 minutos, através de diferentes jogadas, como o try, que é o ensaio, e o chute ao gol. Então, como eu falei para vocês, o objetivo do jogador, dos times, é levar a bola até o final da linha adversária, lá no finalzinho onde tem aquela que no futebol teria uma trave ali, né, um gol. No rugby não tem isso, tá? O objetivo é a linha mesmo no final. E aí, aquele que consegue chegar até lá na linha, ele precisa colocar essa bola no chão após a linha adversária, após a linha de fundo. Por isso que, geralmente, eles se lançam dessa forma, eles pulam e caem no chão para fincar a bola lá no chão, certo? Porque não é possível jogar a bola. Essa bola ela tem que chegar no chão com você segurando ela. Então, não vale você tá lá perto da linha de fundo, jogar, né, e a bola cair sozinha lá. Não vale, isso é contra a regra. A regra diz que você precisa levar essa bola e colocar ela no chão, certo? Com as mãos. Independente se você vai fazer isso em pé, se você vai se jogar, né, mas geralmente eles optam por fazer isso porque tem um monte de... todo time adversário está vindo atrás de você para tentar fazer o tackle. E aí você então não pode perder tempo. Então eles se lançam mesmo com toda a vontade e caem lá no final, fincando essa bola no chão. Então esse é o objetivo do rugby, tá bom? Então isso é feito em 2 tempos de 40 minutos, tá bom? E aí, quem conseguir fazer essa proeza de colocar a bola lá no chão, no final da linha, tem direito a marcar um try, chamado de ensaio, tá bom? Try é aquela tentativa que eu falei para vocês, de colocar a bola lá no chão, parecido assim como se fosse um pênalti, sabe? Parecido como se fosse um pênalti. O jogador coloca a bola lá no chão, o mesmo que marcou o ponto ali no chão, ele vai colocar a bola, ficar a bola lá no chão, e ele vai tentar um chute de forma que essa bola passe lá no travessão, naquela parte alta do travessão, certo? Tem que passar bem no meio. Se não passar, aí não é válido o try. E tem também o chute ao gol, que é como eu falei, caso o jogador ele não queira correr até o final e colocar a bola lá, ele pode, durante o deslocamento, tentar chutar essa bola e fazer com que ela passe lá no travessão. Bom, mas não é possível fazer o chute em forma de passe, em forma de cruzamento, como acontece no futebol. Não acontece assim, não. Outra coisa sobre as regras é que, diferente de outros esportes, a bola só pode ser passada para trás, tornando o posicionamento e a estratégia fundamentais para o jogo, certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, o passe ele tem que ser feito para alguém que esteja atrás da minha linha lateral. Tem que jogar para trás e não para frente, certo? Então, é assim que acontece o avanço no jogo do rugby. Observe aqui comigo essa ilustração que eu vou trazer para vocês. Nós temos aqui o try, tá bom? Que equivale a 5 pontos. Nós estamos falando aqui sobre a pontuação no rugby. Então, quando o jogador ele coloca a bola lá no final da linha, que é chamado de conversion, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, ele tem direito a um tiro de try, que equivale a 5 pontos. O try é aquele que o jogador, ele coloca a bola no chão, chuta com o interesse de fazer com que a bola passe lá no travessão, tá? Então, o try é essa fincada da bola no chão aqui. Esse é o try, tá bom? Que vale 5 pontos. Aí, depois disso, ele vai ter direito a um chute de conversão, que é chamado de conversion, tá bom? Então, o conversion é que vai ser o chute direcionado ao travessão. Se ele acertar, equivale a 2 pontos. Então, olha só, numa tacada só, ele acertando tudo, ele consegue acumular 7 pontos para a equipe dele. Tá bom? Então, um chute em direção
Aí esse travessão tem que passar por cima aqui, ó, desse travessão horizontal e entre as traves verticais. Então aí ele faz um tiro de conversion, valendo 2 pontos. Depois nós vamos ter o penalty kick, ou chute de pênalti, né, traduzindo, que equivale a 3 pontos. O penalty kick também tem como objetivo fazer com que a bola seja chutada em direção aos travessões, mas ele é realizado após uma infração muito grave. Então, quando o juiz, né, o árbitro, ele decreta ali uma infração, um cartão amarelo para o jogador, aquele que sofreu a infração, ele tem direito a realizar um penalty kick, que equivale a 3 pontos. Depois nós temos o drop goal. Vamos ver aqui, depois do penalty kick, que equivale a 3 pontos, tem também o drop goal, equivalente a 3 pontos também. É outro tipo de pontuação utilizada também para infrações, né? No caso aqui, infrações menores. Então, o drop goal vai ser também essa conversão da bola em direção à trave vertical. Vamos ver mais algumas regras sobre o rugby. A bola não pode ser passada à mão para frente, pode somente ser chutada para frente. E o recebedor não pode estar colocado à frente do jogador que passou a bola. Mais uma vez aqui, frisando sobre essa questão do passe. Tá? Então, observe na imagem que o jogador está ali recebendo o tackle, ou seja, o jogador da camisa verde conseguiu agarrar ele ali, que é o tackle, né, impedindo o avanço. Antes que ele caísse no chão, ele arremessou a bola para fazer o passe para o colega dele de camisa vermelha. Então, esse colega dele, perceba que ele está um pouco mais atrás do colega que está sendo tacleado. Tá? Então, ele precisa estar nessa direção. Se estivesse um pouco mais à frente, ou até mesmo na mesma direção, não ia poder receber essa bola aí, ia ser uma infração. Outra coisa sobre as regras é que o tackle significa interceptar o avanço do jogador adversário, derrubando ele ao chão. Em seguida, a bola é disputada por meio de um ruck, ou hook, né? Como vocês estão vendo aí, a gente lê hook, né? Mas a pronúncia em inglês é hook. Se a bola não estiver no chão, então a posse é disputada por meio do maul. Calma, gente, não se desespere por causa desses nomes diferentes. É só a gente pensar o seguinte, ó. Quem está com a posse de bola, né, vai tentar levar a bola até lá no final. Vai correr e tentar levar a bola até o final do campo. O time que não está com a bola vai tentar impedir fazendo o tackle, como a gente está vendo na imagem lá da cartela. Então, o time que não está com a bola vai tentar impedir fazendo o tackle. Não existe a questão de tentar roubar a bola da mão do adversário. Não tem isso, não. Chegar lá e tentar ficar agarrando ou batendo na bola para tirar, não. O objetivo da defesa é simplesmente isso. Derrubar aquele que está com a posse de bola. Não pode derrubar o outro, não. Outro que esteja sem a bola não pode. É sempre aquele que está com a posse de bola. É por isso que a gente vê, muitas vezes na televisão, quando quem consegue ver aí uns jogos de rugby, quando tem muita gente assim que vem para cima, né? Parece que vem um time todo para cima daquele sujeito. É porque só pode realizar mesmo o tackle em quem está com a bola. E aí, então, quando o jogador da defesa faz o tackle, aí existem duas situações diferentes, né? Ou esse jogador ele vai cair no chão, e a bola também vai cair no chão, tá? E aí quando ela cai no chão, aí vem aquela situação lá. Quem está na defesa vem para cima para tentar roubar a bola. E quem está no ataque também vem para cima. E aí eles formam ali um paredão, todo mundo se abraçando assim, um de frente para o outro, né? Os times um de frente para o outro. E aí eles ficam se forçando, não pode empurrar. Eles não se empurram assim, tá, gente? Não é colocando a mão e tentando empurrar o outro. Eles se abraçam um com o outro e vão tentando empurrar usando a força dos ombros. E aí, no meio disso, tá aqui a bola lá no chão, né? A bola está lá no chão. E aí eles têm que tentar empurrar o outro até que a bola venha para baixo
do time que está conseguindo ter mais força. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou aqui com os meus colegas, né? A gente está empurrando o outro time, e se a gente tiver mais força, a bola que está lá caída no chão, ela vai passar para debaixo da gente. Chegou debaixo da gente, aí o que está mais atrás, ele pega essa bola e sai correndo, certo? E aí reinicia a jogada. Agora, se o outro time que está na minha frente aqui está conseguindo empurrar a gente e a bola vai indo lá para debaixo deles, aí eles é que vão ter a posse de bola. Então é assim, não pode tá fazendo aqui o huck, né? Todo mundo ali se empurrando, aí a bola está um pouquinho aqui perto de mim, eu tiro os braços, pego a bola e saio correndo. Não pode ser assim não. Tem que empurrar. Todo mundo vai empurrando, empurrando, empurrando até que você consegue ficar em cima da bola. E aí sim, o último que está lá atrás do paredão consegue pegar e sair correndo. Entendeu? Essa é a primeira situação, quando a bola cai no chão. A outra situação é quando a bola não cai no chão. Aí então vem o Maú. O Maú é a mesma coisa também, todo mundo se abraçando e empurrando um contra o outro e tentando pegar essa bola. Mas aí a diferença é que essa bola ela vai ser passada de outra forma, tá bom? Vamos ver aqui nessa animação melhor esses elementos aí que eu falei para vocês. No rugby, Huck, Maul e Scrum são fases de jogo distintas que envolvem contato físico e disputa pela posse da bola. Um Huck ocorre quando a bola está no chão e jogadores de ambos os times disputam por ela, empurrando-se para tentar recuperar a bola, usando os pés para trazer a bola para trás. Um Maul é uma situação em que o jogador com a bola é segurado por jogadores adversários e companheiros de equipe, criando um paredão que pode avançar no campo. O Scrum é uma forma de reiniciar o jogo, onde os jogadores de ambos os times se alinham em 3 filas e empurram-se para obter a posse da bola. Muito bem, então agora deu para ver melhor, né, de forma animada, como que acontece essa diferença entre o Huck, Maul e o Scrum. E agora vamos falar sobre os equipamentos de segurança no rugby. O rugby é um esporte de contato intenso, por isso os jogadores utilizam equipamentos como protetor bucal, chuteiras específicas e uniformes resistentes. As regras também incluem medidas de segurança para evitar lesões e garantir o respeito entre os atletas. Então, como a gente pode ver aí nessa imagem, o principal equipamento, né, é ali o uniforme, que é muito parecido com o futebol, o meião, a chuteira, mas é opcional para alguns jogadores utilizar o protetor de orelha, tá, que parece assim, um capacete ali meio flexível, também o protetor bucal, né, porque eles se chocam muito, então às vezes para proteger a boca. Mas geralmente eles não usam isso daí, né? Muitas vezes os jogadores optam por não usar. Mas não se utiliza capacete, ombreiras que nem no futebol americano, tá? Isso daí é lá para eles. No rugby é jogado somente dessa forma aí. Com relação às habilidades físicas e estratégias do rugby, a gente aprende o seguinte, que o rugby exige diversas habilidades como resistência, velocidade, força e pensamentos estratégicos. Os jogadores precisam coordenar suas ações em grupo para defender e atacar de forma eficiente, desenvolvendo raciocínio rápido e cooperação. E além disso, né, falando sobre cooperação, existe a questão do trabalho em equipe no rugby. Então, mais do que um jogo de força, o rugby é um esporte que valoriza o trabalho em equipe. Cada jogador tem um papel essencial na defesa e no ataque, e a comunicação entre os atletas é um dos fatores que determina o sucesso da partida. A gente pode observar essa questão do trabalho em equipe nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, então ali nós temos uma partida de rugby, onde eles vão estar ali realizando um chute de conversão, né? Veja que a bola passou ali no meio do travessão marcando ponto. Olha só aí o momento que está acontecendo ali, o tackle, e aí eles realizam um ruck,
né, para tentar continuar a posse de bola. Veja como é bastante intenso e dinâmico, né, essa questão. A gente às vezes até se perde um pouco onde que está a bola. Então eles precisam estar constantemente ali trabalhando em equipe. Bem, e vamos continuar, né, falando aqui sobre a questão do campo, como vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, né, o campo ele tem as mesmas dimensões do campo de futebol, né, 90 metros de comprimento, certo? E aí a gente tem aqui algumas questões interessantes. Ó. O que o rugby ajuda na nossa parte física? Melhora o sistema cardiovascular, muscular, o pensamento estratégico e também é ótimo para trabalho em grupo. Ainda por cima, ele também trabalha a questão da disciplina, do respeito e a superação. Então veja como que é um esporte que traz muitos benefícios, tá? Então o rugby ele promove todos esses benefícios aí e além disso ensina valores como esses aqui, né? Disciplina, respeito e superação de desafios. Tá bom, gente? Então esses são os benefícios maravilhosos trazidos por esse esporte tão diferente, mas também tão dinâmico. Muito bem, então o rugby ele vai além dos campos, sendo uma ferramenta de inclusão social e aprendizado. A prática desse esporte incentiva respeito às diferenças, disciplina e companheirismo, ajudando na formação de cidadãos comprometidos e resilientes. Então aqui a gente vai ficando. Espero que todos tenham feito uma ótima aula.